Então, vamos lá. Exercício 1 de revisão. Dada a função f de x igual a 2x menos 4, calcule. Na letra A, eu quero o zero da função. Então, o que é isso? É o momento que o meu y é igual a zero. É quando eu pego a função e igual a zero. Então, eu venho aqui, ó, 2x menos 4 igual a zero. Quando que a função vale zero? Aí eu venho, 2x é igual. O oposto do menos 4 é mais 4. O 2 está multiplicando, passa dividindo. E 4 dividido por 2 dá 2. Esse 2 aqui, x igual a 2, é o meu zero da função. O ponto é o seguinte, quando x vale 2, o y vale 0. Esse daqui é o zero da minha função, o x igual a 2. Alguma dúvida na letra A? Bom dia, galera. Alguma dúvida? Não? Alô, alô? Não, bem, não, então tá bom. Próximo, deixa eu subir um pouquinho o meu fone aqui. Próximo, a intersecção com o eixo Y, tá? Então, esse daqui, quem acompanhou tanto as videoaulas quanto as resoluções aí no Teams, é o momento que o x é igual a zero. Um é o oposto do outro. Então, a intersecção com o eixo y é o momento que o x é igual a zero. Então, eu venho aqui, f de zero, no lugar do meu x eu coloco zero, isso vai ficar igual a 2 vezes zero, menos 4. 2 vezes o zero é zero, tá? Zero vezes qualquer coisa é zero. Sobra apenas o menos 4. Então, essa daqui é a intersecção com o eixo y. Quando o x vale zero, o y vale menos 4, tá? Qualquer dúvida aí, pessoal, pode chamar. Tem alguém entrando. Qualquer dúvida, pode chamar, pode perguntar, tá? Não tem problema algum. Espera aí que o zero foi junto. Agora, né, na letra C, isso eu não cobrei na prova, tá? A letra C, ela pede a taxa de variação. A taxa de variação é o número que está antes do x, é esse número que está antes do x. A gente chama ele de A, né? A taxa de variação é o valor que está antes do x. Qual é a função? Por que a gente tem que conhecer a taxa de variação? Porque quando ela é positiva, o gráfico é crescente, tá? E quando ela é negativa, o gráfico é decrescente. Então, neste caso aqui, o A é o valor que está antes do x, que é o 2, e ela é uma taxa crescente, ela é uma função crescente, tá? Como é que eu faço o esboço do gráfico? O esboço do gráfico não estou cobrando na prova, mas funciona da seguinte forma. Esses dois pontos que eu encontrei na letra A e na letra B, eles fornecem para mim 2 pontos, e 2 pontos definem uma reta. Então, com esses 2 pontos, eu consigo construir a minha reta. O primeiro é esse daqui, ó. 2 para o x, 0 para o y. Eu venho no eixo x e marco ele aqui, ó. Tá? O próximo ponto é 0 para o x e menos 4 para o y. Eu vou no eixo y e marco o menos 4, tá aqui. Quando eu pego uma linha e ligo esses 2 pontos, esse é o meu gráfico. Aqui eu estou sem régua, mas deixa eu tentar fazer o mais possível isso, tá? Então, por isso ele é um gráfico crescente, ele vai aumentando, 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 aumentando. A próxima é a letra E, eu também não pedi na prova, bastante a gente errou na hora do exercício, né? Então, o que é o estudo do sinal? É quando a função é positiva e quando a função é negativa. Então, a função é positiva em um momento do x e a função é negativa em outro momento para o x. Então, eu vou explicar aqui mais uma vez como é que funciona isso. O valor que está acima do eixo x é aqui, ó, depois do 2, é esse pedaço aqui, ó, tá? Então, esse momento, ela é positiva. Então, a função é positiva quando o x é maior que 2, tá? E quando que ela é negativa? Quando está abaixo do eixo x.
que é esse pedaço aqui que eu estou colorindo na cor azul. Então, eu venho aqui, a função é negativa quando o x é menor que 2, tá? Alguma dúvida? Pra mim. Alô, alô, pessoal. Beleza. Fala, Rafa. Não, eu falei beleza. Tá tudo beleza? Então tá bom. Uhum. Entrou mais alguém agora? Pronto, já admiti aqui. Bem, agora eu vou zerar essa lousa e eu vou fazer o exercício 2, tá? Então, caso alguém precise, esse vídeo está sendo gravado. Estava fazendo exercício. Esse daqui está sendo gravado, depois é só paralisar o vídeo que vocês conseguem anotar tudo, tá? Deixa eu só zerar aqui para eu fazer o exercício 2. Esse 2, bastante aluno errou a letra A, que é justamente aí o que eu vou cobrar na prova. Então, vou comentar aí onde foi o maior erro. Letra A, muito fácil fazer. É muito fácil fazer, filho. Letra A, né, mãe? É, mas é que a letra A é para fazer isso. Bem, esse daqui é o exercício 2. Deixa eu ver se eu não estou no mudo, né? Não estou. Seguinte, no 2, muitos alunos erraram o zero da função. E como eu disse, o que eu irei cobrar de vocês na prova, como a gente vai estar com a prova online, é justamente o zero da função e a intersecção com o eixo y. Então, como é que funciona o zero da função? Eu vou pegar a minha função, que é menos 4x mais 4, e vou igualar a zero. Então, o zero da função é pegar a função e igualar a zero. Aí eu venho, ó, menos 4x é igual. Qual é o oposto do mais 4? Menos 4. Aqui você tem duas saídas. Ou o menos 4 que está multiplicando passa dividindo, ou antes de dividir você multiplica por menos 1. Vocês vão escolher o caminho, né? O que é mais comum fazer é o seguinte: esse menos 4 está multiplicando, ele vem dividindo, e foi aqui que muitos alunos erraram, porque o menos 4 que está multiplicando vem dividindo, e aí menos que divide menos dá mais, e 4 dividido por 4 dá 1. Então, esse zero da função aqui é um positivo, tá? É ele que zera a minha função. Alguma dúvida na letra A? Galera, bom dia. É fácil, sabia? Tá fácil? É, que é outra lá. Então, é que bastante aluno, né, como vocês enviaram as fotos, erraram justamente essa letra A, que era uma coisa até que simples, né, mas que teve bastante erro aí. Uhum. Vamos lá. Agora é a intersecção com o eixo Y, tá? Então, a intersecção com o eixo Y é quando o x é igual a zero, tá? Então, aqui era quando a função era igual a zero, e aqui é quando o x. Deixa eu até anotar o pontinho aqui, 1 e 0. Agora, o que que eu faço? F de 0 é igual a menos 4 vezes 0 mais 4. F de 0 será igual. Qualquer número vezes 0 é sempre 0. Isso daqui cancela. Então, sobra o mais 4. Ou seja, quando x vale 0, o y vale 4. Certo? A taxa de variação... Ficou estranho. A taxa de variação, ela sempre será o valor que está do lado do x. Qual é a função dela? É dizer se o número se a função é crescente ou decrescente. Então, o meu A aqui, ó, ele é menos 4. Então, se eu só pedisse lá o gráfico é crescente ou decrescente, você não precisa fazer conta nenhuma. É só olhar o valor que está do lado do x. Se ele for positivo, a função é crescente. Se ele for negativo, a função é decrescente. Agora, eu vou fazer o esboço do gráfico. Lembrando que isso eu não vou cobrar
lá na hora da prova, tá? Então, quando o meu x vale 1, o meu y vale 0. Eu vou no eixo x e vou achar essa informação aqui, ó, tá? Então, no eixo x, eu marco 1. Agora, quando o meu x vale 0, o meu y vale 4. Vou no eixo y e acho 4, tá aqui em cima, ó, cor azul. 2 pontos definem uma reta. Então, eu ligo esses 2 pontos aqui, ó, tá? Essa daqui é meu esboço do gráfico dessa função, que está representada algebricamente. O estudo do sinal, como eu disse, muitos alunos erraram, né? Então não vou cobrar isso na prova, mas vou reforçar aqui com vocês, ó. Existe um momento que a função é positiva e um momento que a função é negativa. Quando que ela é positiva? Quando ela está acima do eixo x. Esse daqui, ó, ela está acima do eixo x antes do 1. É esse pedaço que eu estou fazendo em destaque na cor vermelha. Então, eu digo, a função é positiva quando o x é menor que 1. Aqui bastante gente errou, né? E depois, a partir do momento que ele passa pelo 1, ela fica abaixo do eixo x. Então, ela é negativa quando o x é maior que 1. Esse é o estudo do sinal. A parte que ela é positiva quando está acima do eixo y, do x em cima, e quando que ela é negativa quando ela está abaixo. Então, bastante gente errou esse pedacinho final aqui. Não é nada grave, né? Mas eu só estou reforçando aí para justamente quem entregou o trabalho tirar essas dúvidas, certo? Certo, galera? Bom dia, bom dia. Sim, Carol. Sim. Então, tá bom. Agora, nós vamos começar a parte de progressão aritmética e sequências, que também está na prova, tá? Então, eu vou fazer agora com vocês o exercício 3. Deixa eu pegar minha folhinha aqui que está lá no grupo. Exercício 3 e 4, tá? O exercício 3, ele não tem desenho nenhum, ele só tem escrita, então não há necessidade aí da gente ter nada organizado. Então, ele fala assim, ó, o exercício 3 é o exercício de revisão, tá no positivo on, tá no Google Sala de Aula, e tá também lá no grupo a imagem para que vocês possam acompanhar. Ele quer que vocês encontrem o 20º termo. Então, ele quer o 20º termo, tá? De uma progressão aritmética que está assim lá na folhinha. 12, 17, 22, 27 e assim sucessivamente. Eu quero o 20º termo. Como eu já disse várias vezes, esse exercício na hora da prova fica a critério de vocês, ou usar a lógica ou usar a fórmula. Tanto faz uma coisa contra a outra. Nós vamos chegar na mesma resposta, tá? Primeira coisa que eu tenho que saber aqui, ó, o meu A1, tá? Eu vou primeiro trabalhar com a fórmula. O meu A1 é o meu primeiro termo aqui. A1 é o meu primeiro termo. Eu quero o 20º termo. Então, o nosso N será 20. E o que mais eu preciso descobrir? Aí eu vou precisar da ajuda de vocês. Do 12 para ir para o 17, quanto que aumentou? Do 17 para ir para o 22, quanto que aumentou? Qual é a minha razão aqui? Quanto está aumentando de um para o outro? 5. 5, muito bem. Aí, se eu for usar a fórmula, eu até coloquei no domingo um resuminho com todas as fórmulas. Se eu for seguir pela fórmula, é assim, ó, AN igual a A1 mais N menos 1 vezes o R. O N vale 20, então eu vou dizer que o A20 é igual o A1, que no caso é 12, mais N menos 1, então é 20 menos 1, que multiplica a minha razão, que vocês disseram para mim que é 5. Primeiro passo, cuidado aqui, gente, eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Aí eu venho, 20 menos 1 dá 19, vezes 5. Agora, primeiro, eu tenho que resolver a multiplicação. Então, 19 vezes 5.
5 vezes 9 é 45, sobem 4. 5 vezes 1 dá 5, 1 mais 4 dá 9. Então, vai ficar 12 mais 95. E quanto que dá 12 mais 95? Alô, alô, vamos acordar. Quanto dá 12 mais 95? 107. 107. Tudo bem, certinho, tá? Então, cheguei no 20º termo. Lá na hora da prova, é só marcar na alternativa 107. O que eu disse no início? Que eu vou comentar, né? Como é que a gente pode fazer usando a lógica, porque vocês não vão me entregar a conta, vocês vão simplesmente clicar na alternativa correta. Então, se você não quiser seguir pela fórmula, você pode ir pela lógica. Então, lá, quem é meu primeiro termo? 12. Quem é o meu próximo? 17. Quem é o próximo? 22. Quem é o próximo? 27. E eu vou continuar essa progressão até chegar no 107. Professora, é um pouquinho mais demorado? É um pouquinho mais demorado, mas também chega na resposta certa. Então, por exemplo, se a gente continuasse aqui, quem seria o próximo termo? 32. 32, muito bem. Quem seria o próximo? 37. Muito bem. Quem seria o próximo? 42. Muito bem. Depois? 47. Muito bem. Depois? 52. Depois? 7. Vou colocar aqui embaixo. 62. Muito bem. 67. Isso. 72. Isso. 77. 82. 87. Muito bem. 92. 92. 97. Isso. 102. Isso. E 107. Certinho. Tá vendo? Então, espera só um pouquinho que tem alguém que entrou. E é um outro caminho. Se você contar aqui, nós temos 20 termos. Lá na hora da prova, fica a critério de vocês. Ou seguir pela fórmula, ou seguir pela lógica, tá? Não tem problema. Como eu disse, vocês vão marcar a alternativa, certo? Alguma dúvida nesse exercício? Não. Não? Tá bom. Agora, nós vamos ao exercício 4. Olha só esse exercício. Esse é um pouquinho mais trabalhoso, né? Tem uma imagem aí, mas também não é difícil de fazer. Ele fala assim, ó. Um marceneiro, ele deseja construir uma escada trapezoidal. São trapézios, né? Os degraus formam trapézios. Com 5 degraus, de forma que o mais baixo e o mais alto tenham largura, respectivamente, iguais a 60 centímetros e a 30 centímetros. Eu justamente coloquei a imagem para não ter dúvidas, né? Então, eu tenho uma escada, o maior mede 60 centímetros e o menor 30 centímetros. Aí ele fala, conforme a figura abaixo. Determine a medida dos outros degraus, sabendo que eles formam uma progressão aritmética. Então, ele quer, qual é a pergunta aqui? Ele quer saber quanto vai medir esse, quanto vai medir esse, quanto vai medir esse, sabendo que você vai ter uma progressão aritmética aqui, tá? Então, só para a gente organizar as ideias, antes da gente continuar. Quem seria o meu A1 aqui? Quem poderia me dizer quem seria o meu A1? Qual? 30, muito bem. Por que que o A1 é 30? Porque é o primeiro aqui, o menorzinho, né? Então, o A1 seria 30, tá certinho. Quem seria o meu AN? 60. Muito bem, o AN seria 60, que é o meu último termo. Então, a progressão tem 5 termos, porque aqui a gente tem 5 degraus, certo? Pergunto, quantos termos tem essa progressão? Quanto vale meu N? Quantos termos tem essa progressão? 5. 5, muito bem, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu N vale 5. Sabendo, diante de todas essas informações, eu venho na fórmula. Então, a fórmula é a seguinte, ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a minha razão. O meu AN aqui é o último termo, que é o 60.
O A1 é o meu primeiro termo, que é o 30. Mas o N aqui vale 5, porque eu tenho 5 degraus. 5 menos 1, vezes a minha razão. A razão é o que eu não tenho. Vou isolar este lado. Vai ficar assim, ó, 60. O oposto do mais 30, menos 30. E lá eu faço 5 menos 1, 4. 60 menos 30 dá 30, que é igual a 4 vezes R. O 4 está multiplicando, passaria dividindo. Então, eu teria 30 dividido por 4, tá? Vamos fazer essa divisão juntas. Vou fazer aqui, ó. 30 dividido por 4. Quanto que dá 30 dividido por 4? 7,5. Peraí, vamos fazer 7 primeiro, tá certinho. 7 vezes 4 é 28. Para 30, sobram 2. Aí eu acrescento um zero e acrescento uma vírgula. Aí 20 dividido por 4 dá 5. E 5 vezes 4, 20. Então, aqui dá 7,5. O que é esse 7,5? É o quanto aumenta de um degrau para o outro, tá? Isso que vai aumentando. Porque qual foi a pergunta? Isso é sempre importante, gente, lá na hora da prova, vocês voltarem na pergunta. A pergunta é a seguinte, ó. Determine a medida dos outros degraus, sabendo que forma uma progressão geométrica. Então, o que ele quer? Ele quer quanto mede esse e quanto mede esse, tá? Para a gente ilustrar quanto mede cada um, deixa eu pôr o N mais para cá, N igual a 5. Então, o que eu tenho que fazer? Dos 30, para a gente fazer o próximo degrau aqui, eu vou pegar o 30 e vou somar 7,5. Quanto dá 30 mais 7,5? 37,5. 37,5. Então, esse degrau aqui irá medir 37,5. Vamos fazer o próximo. Eu vou pegar o 37,5 e vou somar mais 7,5. Dá quanto? 45. 40 aí? 5. 45. Muito bem, certinho. E para a gente fazer o último, eu vou pegar uma caneta preta mesmo. 45 mais 7,5 dá quanto? 52,5. 52,5, tá? Centímetros, centímetros e centímetros, tá? Então, eu iria lá na alternativa que tivesse, né, essas 3 medidas aí e marcaria ela. Dúvidas no 3, dúvidas no 4? Dúvidas? Não? Não. Não? Então tá. Agora, nós vamos ao exercício 5. Deixa eu trocar a tela aqui. Esse 5 aqui, ele é de sequência, tá? Ele é um exercício de sequência. Vocês verão na prova também tem, né? É claro que a ideia da progressão aritmética, né, é uma sequência. Então, também nós teremos exercício parecido com esse aqui na prova. Vamos lá. Ele diz o seguinte: observe a figura abaixo e diga a quantidade de quadradinhos pretos na 8ª posição. Aí, para ajudá-los, eu construí uma tabelinha aí, onde eu fui dizendo a quantidade de quadradinhos brancos e a quantidade de quadradinhos pretos, conforme eu vou mudando a minha figura aí, tá? Vamos lá. Eu posso usar a fórmula ou eu posso usar a lógica nesse exercício. Fica a critério de vocês, tá? Vou pensar pela lógica, depois eu faço pela fórmula também, e depois eu até comento, porque eu poderia, em vez de pedir os quadradinhos pretos, pedir os quadradinhos brancos, que é um pouquinho mais complicado, mas tem essas duas opções. Vamos lá. Na primeira imagem, na figura 1, eu tenho 4 quadradinhos pretos, ok? Na segunda imagem, esses quadradinhos saem de 4 e vão para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu anotei aqui 8 quadradinhos pretos. Depois, na terceira, nós vamos para 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Na quarta, a gente vai para 16. Dá para perceber que tem uma progressão aritmética aí? Sim. Sim, muito bem.
E está crescendo de quanto em quanto? Quem poderia me dizer? 4 e 4. De 4 em 4. Muito bem, certinho. Então, quem seria, né? Qual seria a quantidade de quadradinhos da quinta figura? Os quadradinhos pretos. Lembrando que a gente está focando nos quadradinhos pretos. 20. Quem seria? Alô, alô, galera, bom dia. Pode falar de novo. Posso? Ó, eu tenho, na primeira figura, eu tenho 4 quadradinhos pretos. Na segunda, eu tenho 8. Na terceira, eu tenho 12. Na quarta, eu tenho 16. Como vocês mesmos disseram, está aumentando de 4 em 4, né? Quantos quadradinhos pretos eu teria na quinta figura? 20. 20. Muito bem, porque aumentaram 4. Quantos quadradinhos pretos eu teria na sexta figura? 24. 24. Muito bem. Quantos quadradinhos pretos eu teria na sétima figura? 28. E quantos quadradinhos pretos eu teria na oitava figura? 32. 32. Certinho, tá? Aqui, gente, é utilizando a lógica, tá? Se na hora da prova você quiser usar a fórmula em vez da lógica, eu teria que fazer AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes o R. O AN aqui, o N é 8, porque eu quero a quantidade de quadradinhos da oitava figura. Então, o meu N é 8. O meu A1 seria 4. Quantos quadradinhos tem? 8 menos 1 vezes 2, o R, 3, 4. que eu estou multiplicando por 4. A8 é igual a 4 mais. Primeiro eu vou fazer a subtração. Então, 8 menos 1 dá 7. Aí eu vou realizar a multiplicação. 7 vezes 4 é 28. Lucas. Peraí, galerinha. 28. E aí eu somo 28 com 4, 32. Tá? Ou pela fórmula, ou pela lógica. Desce, Lucas. A resposta é a mesma, tá? Ou pela fórmula, ou pela lógica. Agora, não está no enunciado, mas alguém saberia me dizer quantos quadradinhos brancos eu tenho na oitava figura? Quadradinhos brancos na oitava figura? Cadê os quadradinhos brancos? Ali, Luca, desce. Tem 4. Tem 4. O moleque passa cola, um louco. O que é isso? E aí, é o Guilherme que tá falando? É. Tem 4. Desce, desce. Tem 4, desce. E aí, gente, qual seria a conta para descobrir a quantidade de quadradinhos brancos na oitava figura? Alguém tem alguma ideia? É 4. Tá bom. Não é uma progressão, né, Pro? Não, dos brancos não é uma progressão. É soma É tristeza? uma Pela sequência, lógica. mas não é uma progressão. Muito interessante esse, né? Eu poderia cobrar isso na prova, né? Ó, eu vou dar uma dica. Vamos lá. Na primeira figura, eu tenho o total de quantos quadradinhos? O total, juntando os brancos com os pretos. 9. 9. Muito bem. Na segunda, eu tenho o total de quantos? 25. 16. Muito bem. Na Não. próxima, Pro, é 25, não é? 25. 25, tá certo, gente. Deixa eu corrigir aqui. Tudo, Pro. É, Opa. meu Deus. 25. Na próxima, 49. 49. 49. Muito bem. Na próxima, 81. 81. 81, é. 81. Tá vendo? Então, se eu tivesse cobrado os quadradinhos brancos, eu tenho que ter essa sequência para eu poder subtrair os pretos, né? Então, por exemplo, o próximo sairia de 11 vezes 11, depois 13 vezes 13, depois 15 vezes 15, né? Depois 17 vezes 17,
Aí, essa é da oitava, né? Então, eu teria que pegar 17 vezes 17 e tirar 32. Façam aí, veja quanto que dá. 17 vezes 17, pode usar a calculadora, não tem problema, e tira os 32. 257. Eu sei de 57. Sete, galera. Eita, Fizeram? sim. Deu quanto? 257. 257. É que vocês já estão dando a resposta final. Então, 17 vezes 17 deu 289. Aí, tirando os 32, né? Dá 7, 5, 2. Então, dá 257. Óbvio, né? Que eu não pedi os brancos na prova, né? Mas só para a gente imaginar aí que isso é uma sequência e não progressão aritmética, só para diferenciar uma da outra, tá? Então, na progressão aritmética, a gente tem sempre eles aumentando de forma sempre igual, ou 4, ou 5, ou 3, ou diminuindo também de forma igual. Agora, na sequência, nem sempre está de forma igual. Às vezes tem uma lógica, mas esse valor não é de forma igual, ok? Ok. E para a gente finalizar aí a nossa aula de revisão, né? Deixa eu zerar aqui a minha lousa, vou pegar uma em branco. Nós faremos o exercício 6 aí, que foi até um dos últimos assuntos trabalhado, que é juros, tá? Então, o exercício 6 da nossa listinha aí. Ele fala assim, ó, determinar o juro e o montante. Então, eu quero o juro e eu quero o montante, eu quero as duas informações, sabendo que o capital inicial foi de 5.000, então vou anotar aqui, ó, que o capital foi de 5.000, ele foi aplicado a uma taxa de 4% ao ano. Ô, gente, arruma depois a lista aí, porque é 4% ao mês, tá? Não é ao ano, é 4% ao mês. Durante o meu tempo aí é de 10 meses, tá? Assim como eu comentei nos outros, o exercício de juros, ele também pode ser feito de duas formas diferentes. Ele pode ser aplicado na fórmula e chegar na resposta, ou a gente pode usar a regra de 3 também. Fica aí a critério de vocês, tá? Eu vou comentar as duas aqui hoje, aproveitando que é uma revisão, tá? O primeiro passo eu vou usar a fórmula, como eu fiz aí na última aula. Então, os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, tá? Os juros é igual. O meu capital é de 5.000 reais. A minha taxa, na hora que coloca aqui na fórmula, sempre tem que estar em forma de número decimal. Então, é 4 que divide 100, porque é 4%, dá 0,04. E eu vou multiplicar isso pelo tempo, que nesse caso é 10 meses, tá? Eu venho aqui e vou realizar essa multiplicação. Até na última aula eu comentei. A gente pode fazer assim, ó, 0,04 vezes os 5.000. Já deixar esse monte de zero do lado de fora. Então, 1, 2, 3 zeros. 5 vezes 4, 20, subiram 2. 5 vezes 0, 0. Com 2 que subiu, 2. E 5 vezes 0, 0. Eu tenho duas casas depois da vírgula, eu tenho que transferir essas duas casas aqui. Então, eu fico com 200. Esses 200 é os juros mensais. Então, se ficar um mês é 200, se ficar 2 meses é 400, se ficar 3 meses é 600 e assim sucessivamente. Por isso que juros simples é uma progressão aritmética. Só que ao invés de ficar um mês só, eu vou ficar 10 meses.
E aí, 200 vezes 10 dá os 2.000 de juros, certo? Lá no enunciado, ele não está pedindo apenas os juros, está pedindo os juros e o montante. Então, o que é o montante? É o capital que eu apliquei, mais os juros que eu obtive. Eu apliquei nesse exercício um capital de R$ 5.000 e tive R$ 2.000 de juros. Então, no final, lá na minha conta, tem um total de 7.000. Esse é o meu montante, tá? Na aula passada, alguém comentou, Pro, eu posso fazer por regrinha de 3? Tem problema? Não, não tem problema. Pode fazer por regra de 3, que a resposta é igual. Como lá na progressão eu também fiz dos dois modos, né? Aproveitando que é uma aula de revisão, vou fazer dos dois modos aqui. Como é que seria? Eu tenho o valor em reais e eu tenho a porcentagem. O meu 100% aqui é os 5.000. Isso a gente fez em aula presencial ainda, lá no comecinho do ano. Então, o meu 5.000 é 100%. Eu quero saber quanto vale 4%, porque aqui fala 4% ao mês. Então, 5.000 é 100%, quero saber quanto vale 4.000. Aplico a regrinha de 3. Então, 100 vezes x, 100 vezes x. 5.000 vezes 4 vai dar 20.000. O 100 está multiplicando, passa dividindo. Corto 0, 0, vai ficar 200 dividido por 1, que dá os 200 também. Então, ó, tá vendo? Tanto faz ou você aplicar a regrinha de 3 ou multiplicar por 0,4, que os 200 surgem da mesma forma. Como a gente sabe que é uma progressão aritmética, eu pego esses 200 e multiplico por 10, porque o tempo aqui ficou de 10 meses. Então, chega nos 2.000 também aqui, ó, que é o mesmo da fórmula. Se você vai fazer pela fórmula ou vai fazer pela regra de 3, não importa, como eu disse lá na prova, é alternativa, é só marcar a alternativa correta. Ok, galera? Beleza. Tá, ok. Então, peraí que eu vou só parar a gravação.